O objetivo desse trabalho é estudar sobre a avaliação da criança ao longo da chegada no pronto-socorro e entender a importância da humanização na agilidade no atendimento, capacitar-se quanto à estrutura física e logística do setor de emergência e pronto-socorro. Assim, a política nacional de humanização tem como principal diretriz de implantação a estratégia de acolhimento como a classificação de risco em pediatria. Esse acolhimento, ele se dá conforme o Conselho Federal de Enfermagem, por meio da Resolução 423 de 2012, que determina que avaliação e classificação de risco para a priorização da assistência médica em serviço de urgência e emergência é uma atividade privativa do enfermeiro, e assim considerou a Resolução COFEM 358 de 2009. Adequar a estrutura física e a logística no setor de emergência e pronto-socorro, ele precisa realizar um atendimento conforme a priorização das cores de classificação de risco, como o protocolo de Manchester, orientar os usuários sobre condutas a serem adotadas sobre a utilização correta de medicamentos prescritos, identificar os usuários portadores de doenças crônicas que não realizam acompanhamento em unidades básicas de saúde, orientá-los e encaminhá-los à rede de atenção básica para o início do acompanhamento, realizar o redirecionamento de pacientes classificados como azul para o acolhimento de unidade básica de saúde de referência, comunicar notícias difíceis de forma acolhedora, como preconizar o manual de acolhimento à família. Como uma análise inicial, nós realizamos uma análise sucinta e sistematizada para identificar situações de risco eminente de morte ou instabilidade de sinais vitais. Atentar-se para os seguintes itens, como as complicações de vias aéreas e as incapacidades de manter as vias aéreas pérvia, que no caso seria o estridor respiratório e o expiratório, que representam gravidade de risco. Grave esforço respiratório quando o paciente apresenta sinais de batimento da asa do nariz, como a cianose das extremidades e o uso da musculatura acessória. A ausência de pulso central entre 5 a 10 segundos de verificação indica uma parada cardiorrespiratória. A hemorragia grande perda de fluxo sanguíneo que possa trazer a instabilidade hemodinâmica. Observar principalmente os sinais de choque, que seriam a ausência de pulso periférico ou pulso periférico fino, associado a sudorese, palidez, taquicardia, hipotensão e alteração no estado de consciência. Já a classificação de risco, como o vermelho, por exemplo, ela é emergência, ela tem um risco de morte, necessita de atendimento imediato. O laranja, ele é muito urgente, potencial risco de morte, necessitam de atendimento em até 10 minutos. O amarelo, ele é urgente, potencial risco de agravamento, necessitam de atendimento em até 60 minutos. O verde, ele é pouco urgente, não apresenta risco iminente de morte ou um potencial de agravamento, mas necessitam de atendimento médico em até 120 minutos. Já o azul, ele não é urgente, são casos de baixas complexidades, necessitam de atendimento ambulatorial com a atenção básica. O suporte avançado de vida pediátrica, ele tem os seus parâmetros, como parâmetros de idade, os parâmetros de peso, frequência respiratórias com infusões por minutos, frequência cardíaca, valores pressóricos normais, definição de hipotensão por pressão arterial sistólica e idade, a escala de Glasgow pediátrico, o score de trauma pediátrico, parâmetros de equipamentos pediátricos, diâmetro do tubo endotraqueal e profundidade de inserção no tratamento neonatal por peso e idade gestacional.
No agravo clínico, nós temos a avaliação primária e a avaliação secundária, onde na avaliação primária nós temos a impressão inicial, que é a observação rápida, a consciência, a respiração e a coloração anormal. E nós também temos a avaliação ABCD, onde A são as vias aéreas, B, respiração e ventilação, C, circulação e D, avaliação neurológica. Nós também precisamos ver se o paciente está respirando ou não, e caso não esteja, a gente inicia o PCR. Na avaliação secundária, nós temos que fazer a avaliação complementar, mais o exame físico completo e a entrevista para ver o histórico do paciente. Nós temos os protocolos, onde nós temos 3 tipos de protocolos, que são o PIDCATS, que são a gravidade da lesão, que ela é classificada de 1 a 5, sendo 1 risco à vida e 5 menos risco à vida. ESI, que é a triagem de emergência, que também é classificado de 1 a 5. E o ATS, que é o tempo de espera no pronto-socorro, onde o paciente não pode esperar nem 1 minuto e o de 5 é que o paciente pode esperar um pouco mais. Nós podemos concluir, então, que a triagem, mesmo sendo a fase inicial do atendimento, ela possui um papel fundamental, tanto com adultos como com crianças, pois ela nos permite ter uma visão prévia do estado daquele paciente e classificá-lo de acordo com a sua gravidade. E também nos permite nos organizar diante da demanda, de acordo com os diferentes níveis de urgência. Tudo isso nos leva a uma assistência e um atendimento mais precisos e efetivos, pois cada paciente será atendido no tempo limite de acordo com a sua urgência. Isso nos garante que pacientes mais urgentes tenham prioridade sobre pacientes menos urgentes, aumentando então a chance de cura das crianças. A partir disso, podemos afirmar a importância do treinamento profissional, especificamente do enfermeiro, que é responsável por realizar as triagens, visto que a classificação deve ser realizada de forma efetiva, com o mínimo de erros possível, evitando assim que o risco para a vida da criança aumente. Além disso, é importante salientar que o enfermeiro deve estar a par das especificações e diferenças entre um paciente adulto e uma criança, já que este fato influencia na triagem e na classificação de cada paciente. O treinamento também proporcionará humanização no atendimento à criança, uma vez que ela estará fragilizada e poderá tornar o atendimento mais difícil. Mas faz parte do cuidado entender as diferenças cognitivas e desenvolvimento individual. Ademais, é indispensável o conhecimento atualizado sobre as normas, portarias e programas, como o Programa Nacional de Triagem Neonatal, a Portaria 822 de 2001 e a Política Nacional de Humanização, já abordados no estudo, pois esses serão meios que ajudam na padronização do atendimento.